domingo hoje, né? Então o tempo não está nem quente nem frio, então dá para a gente ficar bem acolhido aqui dentro, né? Então a proposta agora qual que é? Vamos chegando, né? Vamos fechando nossos olhos, vamos trazendo o nosso corpo físico para uma sensação de tranquilidade, de paz. Vamos nos conectando com o Mestre Jesus, com toda a equipe espiritual que está aqui desde as primeiras horas do dia, preparando o ambiente. Que nosso corpo se sinta à vontade nesse momento. Nossos braços, nossos ombros, nossa cabeça voltada agora, nossos sentimentos, nossas emoções, voltados para esse momento do início do nosso Evangelho. Vamos pedindo permissão para essa abertura, agradecendo pela nossa vida, agradecermos por termos chegado até aqui, pelo nosso alimento, a nossa mesa, pelos nossos familiares, pelo nosso trabalho, pela nossa vestimenta, agradecendo pelos nossos lares, agradecendo por nossas possibilidades de crescimento, agradecendo pela nossa fé, pela possibilidade de aprendermos, estudarmos e a cada dia nos prepararmos para estarmos em paz nessa encarnação, nesse momento de aprendizado. Agradecemos por todos aqueles que nos acolhem aqui, encarnados e desencarnados, que nos ajudam a transpor a barreira das dificuldades por aqui chegarmos. Agradecermos sempre pela luz do Mestre Jesus em nossas vidas. E assim nos preparando para esse momento, que possamos ter ouvidos de ouvir aquilo que viemos buscar, aquilo que precisamos aprender e com aquilo que precisamos nos conectar. Que estejamos preparados, que nossas mentes estejam tranquilas e focadas no aprendizado dessa noite e que muito especialmente, com muita serenidade, com muito amor no coração e com esse preparo que tivemos a possibilidade de ter, que possamos efetivamente estar prontos e preparados para a luz do Mestre Jesus. E assim agradecidos que somos, na luz do Mestre Jesus, que sejamos amparados e que eu possa estar recebendo a inspiração para falar aquilo que cada um necessita, de acordo com a sua necessidade e com o seu aprendizado. Que Deus Pai nos ampare e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Bom, gente, agora um pouquinho mais calmos, serenos, já com a mente mais focada aqui. Vamos tentar trazer para vocês aquilo que efetivamente vocês precisam. E que nós precisamos aprender, e que o plano espiritual que foi trazido para cá para aprender também. Então, a mensagem de hoje, ela tem a ver com aprender a fazer as coisas que a gente precisa aprender, mesmo dentro do nosso sofrimento, que a gente chama de bem sofrer, né? Muito esquisito, né? Esse negócio de sofrer direito ou sofrer bem, um pouco menos sofrer. Mas, nós estamos aqui para esse aprendizado, e a ideia é pensarmos o que fazemos quando estamos num momento de dificuldade. Como é que nós nos conectamos com esse momento de dificuldade e como nos acolhemos, o que ele representa na nossa vida, por que passamos por o que passamos. Então, principalmente quando a gente começa a aprender sobre a nossa doutrina e aquilo que nos traz aqui, a pergunta sempre é: por que eu estou passando por isso? Né? O que será que aconteceu que eu estou passando pelo que eu estou passando? Vamos combinar que se a gente está passando é porque precisa passar. Porque é o aprendizado, né? É o aprendizado que a gente precisa ter. Nada chega até nós se nós não estivermos abertos para isso. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E tudo aquilo que é de ruim, que muitas vezes parece que a gente não vai conseguir ultrapassar, a gente chama de provação. Né? Do que eu estou sendo provada nesse momento. E eu diria um pouco mais. Eu nem acho que é uma provação, eu acho que é uma bênção que faz com que a gente saia de uma região mais neutra da nossa vida para aprender um pouco mais com aquilo que a gente não sabe fazer. Porque se é uma aprovação, a gente não sabe, a gente está aprendendo, a gente tem que estudar para isso. Pensando na escola, né? Na escola formal,
todo ano a gente tem que estudar para poder passar de ano. E se a gente não estudar, a gente vai reprovar. Aqui a gente está na escola da vida, né? Porque o tempo que a gente tem desencarnado é muito diferente do tempo daqui. Então, o que para nós representa aí 40, 50, 60, 70, 80 anos, lá no outro, nesse outro plano, às vezes é um dia, um minuto, um segundo, a gente não tem ideia desse tempo, né? E mediante isso, a pergunta aqui parece que fica tudo muito extenso, né? Parece que a aprovação nunca acaba, parece que as dificuldades são, assim, elas levam um grande tempo. E se a gente for contar no tempo espiritual, a gente vai ter que reduzir um pouco isso, porque a gente vai falar, nossa, eu levei aí 60, 70 anos chegar aqui e perceber que eu aprendi só uma coisa, né? Passei por tanta coisa e lá em cima, lá embaixo, sei lá, aqui do lado, a gente não sabe que tempo que é. Então é importante, gente, quando a gente tem uma trajetória, né? Quando a gente tem um caminho a fazer, quando a gente vem com as nossas escolhas para cá, dentro da trajetória de aprendizado, o que será que isso representa para nós aqui, nesse momento? Eu sei que quando a gente tem a mente muitas vezes vazia, ou que a gente não tem ocupação, ou que a gente se preocupa demais com determinadas situações, a gente perde a oportunidade de se concentrar. A gente perde a oportunidade de se concentrar neste aprendizado. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, uma situação que aconteceu. E a gente fica só pensando nisso, tentando achar a solução. Gente, quando a gente larga, parece que a solução vem, porque a gente tentou, de alguma forma, segurar aquela dor, aquele aprendizado, que não precisaria estar mais conosco. Então, veja bem como é que funciona. Às vezes a gente está angustiado, né, com situações que estão acontecendo. Acho que quase ninguém passa por isso o tempo todo, né? Está cheio de situações que angustiam a gente. E, de repente, se a gente ficar pensando só nisso, a solução não aparece. Parece que, né, tudo está fechado, os caminhos não estão abertos, a gente não olha para aquilo. Mas se a gente, de repente, começar a dizer assim, bom, em vez de ficar pensando só nisso, eu vou fazer outra coisa. Ou eu vou ter o meu trabalho, vou focar no trabalho, ou nas minhas obrigações, ou em outras possibilidades. E como que, mágica, a solução aparece. Por quê? Porque a gente permitiu que a energia fluísse de uma forma mais adequada. Porque quando a gente fica focado só numa situação, e normalmente as situações ruins, o que acontece? A gente não abre caminho para que o plano espiritual possa nos inspirar, inclusive. Às vezes essa situação aparece em alguém que falou em alguma coisa que a gente ouviu no rádio, alguma coisa que a gente leu, né? Algum amigo que falou alguma coisa e falou, nossa, por que eu não pensei nisso? Por quê? Porque a gente abriu espaço para o novo acontecer. Gente, é só você pensar no guarda-roupa. Vamos pensar o guarda-roupa como se fosse a nossa mente. O nosso guarda-roupa está cheio de roupa que a gente fica sem usar 4, 5, 6, 7, 8 anos. Quando esquentar, quando esfriar, quando eu for para a festa, quando eu me mudar, quando eu emagrecer, quando eu engordar. Ou seja, a gente fica fazendo um conjunto de roupas dentro do armário. E aí, se eu quiser comprar novo, não dá, porque não cabe mais. O espaço está ocupado com outras coisas. Então, eu sempre sugiro para as pessoas, arruma um armário, tira o que você não usa há uns 5 anos, que aí vai entrar coisa nova. Por quê? Porque isso é energia, isso é possibilidade. Então, isso eu estou falando no mundo da materialidade, né? No nosso guarda-roupa. Imagina na nossa cabeça, cheia de ideias, né? Que a gente não vê solução, cheia de ideias antigas que não criam espaço para o novo, cheia de situações que já não tem mais como procurar ideias, e de repente a gente fala assim, bom, sei lá, vou desapegar, a palavra agora é desapego, né? Vou desapegar dessa história. Gente, na hora que eu desapeguei, eu dei espaço para coisa nova entrar. E quando eu dou espaço para as coisas novas entrarem, o sofrimento ele se torna uma forma de aprender a deixar ir o que não presta. E nós somos apegados muito, de forma geral, a emoções de dor. A gente está meio que usuário dessa dor. É como se a dor fizesse parte da nossa história. Não é que ela é uma coisa que está acontecendo agora. É como se ela fizesse parte da gente internamente. E aí o que passa a acontecer? Quando essa dor ela faz parte da gente, se eu não tiver mais essa dor, o que vai acontecer? Vai ficar um grande vazio lá dentro. Como se eu dissesse assim, nossa, eu não tenho mais isso, o que eu vou pôr no lugar agora? Então nós somos viciados, né, num bom termo,
em dores, em hábitos que não servem mais, como uma roupa que eu nunca mais vou usar. Não é nem porque eu me engordei, emagreci, não fez calor ou frio, porque ela ficou velha, porque ela já ficou usada de uma forma que se eu sair para a rua não tenho nem mais graça de usar aquela roupa. Assim são nossos pensamentos, gente. Assim são as coisas com as quais a gente se conecta. Quando a gente fica pensando na dor, ela fica mofando lá dentro. Ela fica criando e ocupando espaço. Então a gente começa a pensar assim, bom, que tamanho, que espaço que ocupa dentro de mim essa aprovação? O quanto ela é tão importante para mim que ela ocupa o espaço de todos os meus pensamentos. Será que precisa ser assim? Será que às vezes um espacinho para uma prece, para uma boa conversa, às vezes um café diferente, às vezes o preenchimento dessa história com outras questões importantes. Então, muitas vezes uma família se perde, às vezes uma criança desencarna e ficam os outros irmãos. E os pais ficam muito concentrados porque a dor é muito grande. Mas em vez de dar atenção para as outras crianças, eles passam a olhar só para aquela que foi embora. E as que ficaram não têm atenção. Estou falando um exemplo triste, mas só para vocês entenderem quanto é forte isso. Isso se dá com as nossas questões. Pô, de novo, quando eu dou muita força para uma questão que parece muito maior do que a gente não dá espaço para entrar aquelas coisas que também são importantes. Que seja o autocuidado, que seja o relacionamento com quem está dentro da nossa casa, que geralmente é o centro das nossas provações. Afinal, a gente não vem com as pessoas que vêm à toa, né? A gente vem exatamente para aprender alguma coisa, sejam elas quais forem. E quando a gente começa a olhar para esse centro de provações, parece que a gente fica com a mente totalmente perdida sobre isso. E a gente não se oportuniza, quer dizer, a gente não se dá a oportunidade de uma conversa e de uma oportunidade de visualizar outras coisas. Então, por exemplo, pensando um pouco como a gente trabalha aqui. A oração, e aí toda a minha palestra vocês vão ver falar sobre isso. A oração é nossa maior fonte de oportunidade, gente. Porque é nela que a gente se concentra e se compromete com a gente, com o Mestre Jesus, com Deus, com o plano espiritual, a melhorar alguma coisa internamente na gente. Então, essa é a primeira proposta, a oração. E um tempo para você fazer coisas que você goste, fora o problema. Então, nós temos, a gente fala aqui muito em voluntariado, se tem uma coisa que traz uma compensação interna muito grande, gente, é o voluntariado. Quando a gente faz achando que é para o outro, na verdade a gente está fazendo para a gente. E seja ele qual for, qualquer coisa que vocês escolherem fazer como ajuda, ele traz uma sensação de plenitude tão grande, porque você fala assim, nossa, eu saí um pouco de mim e fui olhar para alguém que está um pouco pior do que eu. Porque por mais que nossos problemas sejam grandes, se a gente começar a ouvir os problemas de cada um, a gente vai ver, a gente vai chorar todo mundo junto. Porque todo mundo está com problemas muito fortes. E nesse momento que a gente está vivendo do mundo, de mudança, de um monte de coisa. Então, todos nós estamos passando por inúmeras coisas. E aí, se cada um começar a contar, nós vamos fazer um choro coletivo aqui. Quem sabe para limpar a alma. Mas a ideia não é essa. A ideia é a gente compartilhar, se abrir muitas vezes para escutar alguém, né? Escutar alguém faz muito bem para nós. Você fala assim, nossa, eu estou um pouquinho melhor do que aquela pessoa. Ou que o problema que aquela pessoa traz. Ou eu posso dizer, nossa, eu estou com um problema pior, mas eu também posso ajudar o outro. Porque, gente, a dor é de cada um, né? Não adianta a gente medir. Cada dor é intensa e é de cada um. Por pior ou melhor, não tem como a gente medir isso. Isso é de cada um. Cada ser humano tem a sua dor própria. E esse problema da dor, ele faz com que a gente caminhe por caminhos mais dolorosos se a gente não se propor ao novo ao bom. Então, fazer um voluntariado, trabalhar com coisas que todo mundo aqui de alguma forma tem que trabalhar, não tem como, que seja em casa mesmo, que seja fora, a gente vai ocupar nossa mente com outras coisas, a gente vai possibilitar a entrada de ideias, intuições do plano espiritual, que sempre está por perto, e a gente vai produzir. Gente, quando a gente não produz é muito ruim para nós, é como se a gente tivesse estagnado, como se a gente tivesse parado num lugar esperando a vida acontecer, e a gente não está aqui para isso. Tudo tem movimento, tudo implica em crescimento. E parar implica em estagnação. E a estagnação traz sofrimento. Por quê? Porque não tem novidade, não tem crescimento. A gente precisa sair e conhecer pessoas novas. A gente precisa ver coisas novas.
Às vezes você não sai muito de casa, mas tem uma televisão, você está olhando as fofocas do mundo inteiro, ou olhando alguma coisa que te tira do foco da dor, que é uma distração. Então, gente, assim, quando a gente parar e pensar e começar a perceber o quanto a gente dá muito mais força para a dor do que para o amor, a gente vai ficar assustado de perceber isso. A gente sempre lembra coisas ruins do outro, mas a gente não lembra do que é bom. A gente vai falar de alguém, a gente só lembra das deficiências, né, dos defeitos, mas a gente não lembra o quanto aquela pessoa pode ser amorosa, pode ser próxima, pode ser próspera, pode ser alguém que esteja conosco, nos fazendo crescer. Então, infelizmente, nós, aqui encarnados, acabamos sempre vendo o pior lado de tudo, não só das pessoas. E a proposta aqui, gente, é o contrário. Comece a olhar o melhor lado de tudo, porque não existe o bom sem o ruim. Pode até ser muito filosófico, mas não existe. Não existe a luz, se a gente não conhece a luz, se a gente não conhecesse a sombra. Ou o escuro, a gente sabe que tem luz, porque a gente sabe quando não tem luz. Então, na nossa vida, Deus está presente como, né? Ou o Mestre Jesus, ou todo esse plano espiritual. Quando a gente perceber que no meio daquela escuridão, existe a luz para nós. E é esse o olhar, esse novo olhar que a gente pode começar a ter. O que é que tem de bom nesse negócio que está ruim? A flor de lótus, gente, ela nasce na lama. Ela nasce na pior instância. Ela é um tipo de planta que vai nascer lá no charco, que tem um odor horrível, e ela nasce lá. Quer dizer, nós somos produtores de coisas boas. Mas se a gente ficar preso sempre na lama, a gente fica chafurdando. Então a ideia, e não é um puxão de orelha, é uma ideia de começar a olhar para esse outro lado. Por que a gente tem o hábito de olhar para isso? E isso implica, gente, no processo da reforma íntima, que a gente aqui fala tanto o tempo inteiro. O que é reforma íntima, gente? É todo dia levantar com a proposta de fazer alguma coisa melhor. Nossa, chegou o final do dia, eu não melhorei em nada naquilo que eu tinha me proposto. Não importa. Amanhã de manhã você vai levantar de novo, você tem a oportunidade. Então, na nossa vida, a gente tem toda a nossa história, a nossa idade, de oportunidade, de aprendizado. E se eu não aprendi hoje, não aprendi amanhã, um dia eu vou aprender. Afinal, nós somos eternos, né? A gente vai estar convivendo com a gente o resto da eternidade. Então, é bom que a gente busque o nosso melhor, né? Porque senão fica muito complicado andar por esse caminho, né? De que não acaba nunca. Então, começar a olhar para isso, né? Como é que eu, ser humano, com a minha história, com grandes problemas que nós temos, todos nós de alguma forma, olharmos o lado bom desse problema. Nossa, você está falando uma besteira, né? Como é que eu vou olhar para o lado bom do problema? Não importa. Se a gente tem a luz e a sombra, a gente tem a luz do problema. Às vezes o problema é a solução. E nós somos apegados, porque a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. E cada um vai resolver as coisas do seu jeito. Às vezes a gente tem filhos que a gente gostaria que eles fizessem o que a gente quer, do jeito que a gente quer e como a gente acha que seja bom. E não vão fazer. Eu sei porque eu sou portadora de 5 e mais 9 netos, então eu tenho um pouco de experiência no assunto, bem pouco, mas eu tenho. Então, assim, a gente organiza um monte de coisa quando eles nascem, né? Para ser isso, para ser aquilo, estudar isso, estudar aquilo, se casar, ter filhos, não sei lá. E quando chega na hora, 18 anos, gente, acabou. Acabou. Vocês já não começarem antes, mas aos 18 eles já são adultos. Então eles vão escolher a melhor forma que eles entendem. E aí eu, como, sei lá, mãe, avó, eu posso dizer o quê? Que a única coisa que eu posso fazer é olhar. E tá aqui se eles precisarem. Porque eu sei que eles vão errar, eu sei que eles vão fazer um monte de coisa, vão acertar bastante também. Mas naqueles erros eu vou estar atrás, eu não vou ficar. Eu falei que não ia dar certo. Isso é que o filho menos gosta de ouvir, né? Nem a gente gostava. Mas assim, é um olhar para aquilo que eu posso trazer de melhor. Então, quando eu convivo com pessoas, eu só dei exemplo de filho porque era o mais fácil que eu lembrei, mas quando eu convivo com pessoas que eu quero que elas sejam do nosso jeito, do meu jeito, eu vou ter sucesso. Porque ninguém é do jeito que a gente quer. Cada um está num patamar de aprendizado. A gente está aqui encarnado junto para aprender com essa história das encarnações e a gente vem se preparando para acolher quem vem com a gente ou para viver junto com quem está com a gente, para a gente melhorar. Mas esqueça essa história que alguém muda alguém, gente. Tem uma velha história, né, que as avós falavam, e aí falo da minha avó mesmo. Não, falava do casamento, né? Não, filha, aguenta um pouco. Quando você noivar, ele muda.
Quando você casar, ele muda. Quando você tiver filho, muda. Quando ele trabalhar, muda. Quando ficar idoso e aposentar, muda. Gente, ninguém muda, pelo amor de Deus. Precisa ter todo mundo de encarnação dentro da nossa expectativa. Então, assim, ninguém muda ninguém. A gente muda se a gente quiser. Aqui eu prefiro falar que a gente se transforma, né? A gente evolui e a gente vê a vida de uma outra forma. Mas enquanto eu ficar preso naquela ação de que o outro tem que mudar porque o meu jeito é melhor, eu não vou ter sucesso, eu vou ter problema, porque eu vou sofrer. O dia que eu desapegar disso, aí vem de novo desapego, né? O dia que eu deixar ir e cada um viver a sua vida, eu estou aqui dentro da mesma casa, mas cada um com amor, com cuidado, com fazendo o nosso melhor, mas sem exigência, cobrança e julgamento, o problema se torna um pouco menor, porque eu estou fazendo a minha parte. Então, a culpa não acontece, a gente passa muito por culpas, né? Será que eu não fiz isso? Será que eu não fiz aquilo? Será que eu devia ter feito de outro jeito? Isso se dá na família, no emprego, nos relacionamentos de forma geral. Então, quando eu começar a pensar que eu faço a minha parte, que é o que importa, a minha consciência está tranquila, o resto é com você. Porque encarnação, quem tem que ganhar ela é você, porque a minha eu estou ganhando, pelo menos não interferindo tanto no livre-arbítrio daqueles que eu gostaria que mudasse. Então, gente, os problemas se tornam menores. Então, é isso que a gente quer dizer, né? Aprender a crescer apesar da dificuldade. É a gente começar a ver um outro ângulo da mesma situação. E qual que é o nosso papel dentro disso? É, no mínimo, eu me melhorar. Aí eu já estou ganhando um monte de pontos na encarnação. Se eu olhar para mim, se eu me melhorar comigo mesmo, se eu fizer a minha parte comigo, que eu entendo que seja melhor dentro do meu processo evolutivo, eu já vou estar ganhando, basicamente, a encarnação que eu tenho aqui. Porque na medida em que eu fico segurando, gente, que eu fico apegada a situações, que eu fico magoando, que eu fico não perdoando, que eu fico com raiva, eu venho a frustração. Porque todos esses sentimentos, eles fazem mal para nós, não para o outro. O outro, ele está ali, ele recebe, se ele não quiser, não recebe, mas enquanto eu fico com raiva, com mágoa, com inveja, com arrogância, a única pessoa que sofre sou eu mesma. Porque o outro às vezes não está nem sabendo o que você está sentindo. E você está vendo um grande problema nisso tudo. Então, na medida que a gente se colocar à disposição do nosso crescimento, quer dizer, à disposição da nossa reforma íntima, aí a gente começa a ganhar pontos para o nosso crescimento. E, gente, o outro, ele é reflexo da gente. Quando eu mudo, tudo em volta de mim muda. A atitude é como se fosse uma ação e reação, efetivamente. Se eu mudar a minha atitude, todos à minha volta vão mudar e toda a energia vai mudar, porque eu vou possibilitar o crescimento dos outros também. Então, se eu me disponho numa situação dentro da minha casa, em vez de deixar o sapato na sala, por exemplo, deixar o sapato no quarto, em vez de reclamar, eu vou deixar lá. Quem deixou o sapato vai se incomodar e vai ter que tirar. Por mim, não, por ele mesmo, porque eu não estou nem me incomodando com o sapato que está lá. Aí vem as neuroses, né? Não, mas tem que estar arrumado, tem que estar em todo lugar. Será? Então a gente começa a aprender que cada um tem o seu papel dentro de casa, dentro do trabalho, dentro dos relacionamentos, dentro da convivência. Tudo vai ter a ver com essa reforma íntima e com a possibilidade de deixar o outro fazer o que ele também precisa fazer. Porque às vezes também a gente é tão atuante que a gente não dá liberdade para o outro atuar. E a gente oprime o outro sem saber que está oprimindo. Porque não, eu estou fazendo por amor, eu estou fazendo porque eu quero cuidar. Eu estou fazendo porque isso é o melhor para você. E o outro fica pensando, você nem sabe o que eu gosto que seja melhor. Então, gente, isso é uma forma da gente começar a se conectar com o nosso melhor. Então, de novo, sugestões para isso. Prece, né? Na hora que der aquele baque que você fala, o que eu vou fazer com isso? A prece é o seu melhor amigo. Você vai lembrar de amigos que podem te ajudar. Às vezes você saber pedir ajuda também é difícil, né? Não é todo mundo que sabe pedir ajuda. Mas a pessoa fica lá, está amarrada, dura, mas não pode pedir ajuda. Espera alguém chegar e dar, não vai dar. Então você se abre para receber isso. É uma possibilidade. Abra a oportunidade para ocupar a sua cabeça. Nossa, mas no meio do problema é tão difícil ocupar a minha cabeça. Tem como, gente? Porque eu me proponho a isso. Uma outra coisa muito bacana que a gente faz aqui, o Evangelho no Lar. Sabe, o hábito do Evangelho no Lar, uma vez por semana, uma determinada hora. A gente se conecta com esse plano espiritual. Então é um momento onde a gente tira as ideias da gente, de outras coisas,
e a gente vai se concentrar naquela leitura rapidinha, não dura nem 20 minutos, nem meia hora às vezes. Onde você se conecta com aquela leitura, você se conecta com Jesus, com o plano espiritual, e você realiza aquele momento de oração. Pode deixar tanta abertura dentro da sua casa, do seu trabalho, você pode receber tanta intuição, tanta coisa legal. Agora, é disciplina, né? A gente fala muito disso aqui. Precisa se propor a isso. É difícil? É difícil até você começar, porque depois que entra na rotina, você já até sente falta. Então, assim, o quanto a gente também se propõe a olhar para esse crescimento. Então, a gente tem várias coisas. O voluntariado também é mais uma coisa legal, que eu citei aqui, estou falando para vocês lembrarem. Onde que eu encontro isso? A gente tem aí um site que é Voluntariados SA, se eu não me engano, depois alguém me fala se tem outro nome. Acho que é .com também. .com, né? Voluntários.com. Tem voluntário para tudo, tem voluntário home office. Tem gente que de casa fica fazendo voluntariado. Tem gente que escreve carta, tem gente que conversa com quem precisa conversar, e tem gente que vai nos lugares para ajudar. Então, assim, tem tanta coisa que eu posso ocupar minha mente que seja 1 hora em algum momento da semana. Cláudio falou que tem um chamado Atados também. Como? Atados. Atados. Isso, é bem conhecido e bastante. Atados. Então, também, vocês procuram lá, vocês encontram formas de ocupar a sua cabeça. Puxa, eu estou desempregado, estou o dia inteiro dentro de casa. Ocupa a sua cabeça com outras coisas. Leia. A leitura é uma forma muito legal. Você entra na história do livro. Nossa, mas eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Minha cabeça não para de pensar. Isso é muito frequente hoje. As pessoas não dormem, às vezes, porque estão esse pensamento acelerado. Gente, deixa a fofoqueira falar, vai cuidar de outra coisa. Respira, presta atenção no corpo, lê alguma coisa, vai ficar falando. Uma hora ela cansa e para de falar. Porque você não vai resolver nada antes de dormir, gente. Esquece essa história que antes de dormir você vai achar solução para tudo. Não vai, você não vai dormir. E no dia seguinte está cansado, não resolve nada. Então, assim, é começar a se conscientizar das ferramentas que a gente tem para poder ter um bem viver apesar da dificuldade. Então, assim, claro, não existe fórmula mágica, não existe milagre, mas existe a nossa proposta de estar se melhorando e fazer a nossa proposta de crescer apesar de todas as dificuldades. Então, a minha proposta e a reflexão que eu deixo hoje para vocês é assim: vamos pensar em como não ficar só pensando em coisa que não presta, né? Que faz parte dos nossos problemas. A gente fala que não presta só para falar, porque presta porque faz parte da nossa história. Mas assim, vamos sair um pouco dessa região só da dor, da dificuldade e da frustração. Vamos criar abertura para a gente poder receber o novo. E o novo é sempre muito gostoso. Qualquer coisa nova é muito bacana. E às vezes uma intuição que a gente tem. Isso tem a ver com autocuidado, com a reforma íntima, com autoestima, tem a ver com um olhar diferente sobre a nossa espiritualidade e sobre o nosso ser humano que está aqui encarnado, aprendendo um pouco para quando desencarnar a gente não ter mais tantas encarnações para aprender. Que a gente volte depois só para ajudar quem está precisando. Então fica a reflexão aí. Tem um monte de ideias agora. Está com vocês. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê um bom trabalho de cromoterapia. Boa semana. Obrigado, Lucas. Subir aqui, não porque... Esse aqui vai ter que não jeito. Hoje você estava falando, passou tanta coisa na minha cabeça, falando sobre a gente esperar das pessoas aquilo que a gente imagina que seja correto, né? Ou a gente se mudar. Vou até pedir licença para ela para só falar 2 coisinhas. Manuel, através do Chico, dizia: não espere de pessoas virtudes que você não possui ainda. Né? Uma outra coisa é, se você quer um resultado diferente, haja de forma diferente. Mais ou menos a Lúcia deixou a dica aí. Né? Bom, vamos então sentindo-nos harmonizados, tranquilos. Aqueles que se sentirem à vontade, fechem os seus olhos, mentalizem a figura amorável do nosso Mestre Jesus, nos auxiliando nessas nossas vibrações de hoje. E nós pedimos licença a Ele para pedir, primeiro agradecer que podemos estar aqui, fazer
essa doação, essa caridade nas vibrações. E rogar, Mestre Jesus, que nos auxilie para que possamos emitir as melhores vibrações para os nossos irmãos mais necessitados do que nós. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãozinhos que se encontram ao relento, ainda sem um abrigo. Nós temos consciência, Mestre, de que cada um de nós tem a sua história, cada espírito tem a sua história, e o seu momento de experiência para esses irmãozinhos possa ser, Senhor, a alavanca, o trampolim para que possam alcançar degraus mais altos na sua evolução como espírito. E que possa, o plano espiritual, Senhor, abraçá-los e sustentá-los nas suas necessidades, nas suas experiências. Aos nossos irmãozinhos menores que se encontram em orfanatos, que eles possam, Senhor, serem acolhidos por uma família que os adotem, para que eles possam, Senhor, seguir na sua caminhada reta, na sua evolução como espírito. Aos nossos irmãos que se encontram adoecidos nos leitos dos hospitais, que se encontram adoecidos em seus lares, que eles possam, Senhor, tirar dessa experiência da saúde orgânica a vitamina, a energia necessária para a sua recuperação em espírito, refletindo assim no seu corpo físico. Vibramos, Senhor, por esses nossos irmãos que se encontram em presídios, ali cumprindo as suas penas pelos equívocos cometidos, que eles tenham, Senhor, dentro de seus corações o sentimento do remorso. Nós sabemos, Senhor, que quando nós nos conscientizamos dos erros, nós sentimos remorsos e o caminho da recuperação do Espírito, Senhor, é o remorso, é a expiação e a reparação. Então que cada um deles possa seguir essa trilha, Senhor, reiniciando uma nova jornada. Vibramos, Mestre Jesus, pelo nosso planeta Terra, por cada ponto desse planeta, por cada país, por cada população, que possa, Senhor, em especial os governantes desses países, despertarem para suas responsabilidades e compromissos e comprometimentos, pelos juramentos que fizeram de poder olhar pelos seus povos, que eles tenham, Senhor, a consciência despertada para esse objetivo. Porque nós sabemos, Senhor, que iniciamos o nosso processo de regeneração e que se insistirem no equívoco, aqui não mais eles poderão continuar. Terão que reiniciar um outro planeta, Senhor. Assim como os exilados de Capela tiveram que aqui vir auxiliar na expansão vibratória do nosso planeta, mas também porque vieram por não mais terem condições morais de estarem onde estavam, devido à regeneração do planeta em que habitavam. Assim acontecerá, Senhor, com aqueles que não assumirem os seus compromissos. Vibramos, Mestre Jesus, pelos nossos familiares. Que cada um deles, Senhor, possa receber as energias de que necessitam dentro do merecimento de cada um. E vibramos, Senhor, por nós mesmos. Por aqueles, antes, porém, por aqueles que se encontram na nossa live, que se encontram no chat, daqueles que colocaram ali os nomes de seus parentes, e que todos eles possam receber, Senhor, as energias de que necessitam. Que as energias do plano maior possam fluidificar a água desses nossos irmãos que se encontram nos seus lares assistindo o nosso Evangelho de hoje. E que, por fim, Senhor, vibramos por nós mesmos. Sustenta-nos, Senhor, nas nossas provas, nas nossas necessidades, nos nossos desafios, para que possamos, Senhor, sempre tê-lo ao nosso lado, não só no momento do desafio, mas também no momento do agradecimento, no momento da superação, na certeza, Senhor, que o teu legado é o maior ensinamento que poderia nos deixar para a nossa evolução como espírito imortal que somos. E assim, Mestre,
agradecidos mais uma vez pela oportunidade de podermos estar aqui em vibração, podemos estar aqui recebendo as energias do plano espiritual. Pedimos, Senhor, a Tua licença para darmos continuidade ao nosso trabalho agora através da cromoterapia e abençoe, Senhor, a cada um de nós no regresso aos nossos lares, para que possamos transmitir e levar até esses lares as energias benéficas que aqui recebemos. Que a Tua paz, Mestre, seja sempre conosco, sempre. Que assim seja, graças a Deus. Os nossos recados, faz tempo que eu não dou recado, até esqueci. Tá vendo? Nós temos o bazar ali na saída da sala de cromoterapia. Todo o valor ali arrecadado é revertido para as famílias que nós apoiamos com as cestas básicas. As cestas básicas, os produtos estão ali na lousa, são aqueles que mais nós necessitamos, melhor dizendo, para compor essas cestas, dar o auxílio das famílias que nós auxiliamos. Toda terça-feira nós temos aqui o curso básico, é uma visão geral sobre a doutrina espírita. Aqueles que se interessarem poderão fazer a sua inscrição, né, a sua entrevista, para que toda terça-feira possam aqui comparecer para se aprofundarem no estudo da doutrina espírita. Toda quinta tem a entrevista de orientação não só para o tratamento de cura, mas para aqueles que precisam de algum tipo de orientação, no sentido de alguma necessidade espiritual. O Padre está sempre aqui, nas quintas-feiras, para essa orientação. Esse sábado agora nós temos o nosso tratamento de cura, então aqueles que estão na rotina, né? Na rotina saudável espiritual desse tratamento, não faltam, venham todos. Nós temos lá em cima a biblioteca, com muitos livros, muitos títulos, muito interessantes para o estudo. Então tem lá livros psicografados pelo Chico, Divaldo, e, enfim, tem uma gama bastante grande para aqueles que quiserem se aprofundar na doutrina espírita. A garrafa de água, aqueles que quiserem trazer, fiquem à vontade, tragam durante a cromoterapia. Quem não trouxer, o Luiz tem ali no fundo também, se alguém quiser, pode ir lá e levar para energizar e receber os fluidos benéficos. E a live, aos domingos. Todos os domingos às 20 horas nós temos a nossa live, o Evangelho, através da internet, né, pelo Facebook do Núcleo Espírita Pai Maior, sempre um palestrante e um outro companheiro fazendo as vibrações. Tá bom? Boa cromoterapia a todos. Boa semana. Que Jesus abençoe. Obrigado.